ia depois do almoço, por quê? Depois do almoço era o tal do FF, fim de feira. O lanche normalmente era chamado de xepa. Aí... Fim da feira, né? E eu pegava muita coisa boa, cara. Eu ia lá para, por exemplo, pegava tomate, alface, era laranja, era muita, não era lixo, eu não ia pegar lixo, mas as pessoas deixavam lá, aí eu ia, pegava, entendeu? Pegava e... Tá me fazendo até lembrar de coisas, mano. Não, eu não tenho vergonha, entendeu? Porque eu não ia roubar, né? Eu não ia fazer nada de errado, e eu ganhava muita coisa boa. No caso de... eu ia lá, as pessoas me davam, né, também. Mas eu levava para casa, lógico, quando a gente tinha um pouquinho de dinheiro, minha mãe ia lá com o carrinho, eu ia junto com ela, carrinho de feira, né? No Japão não tem, mas no Brasil tem, né? O carrinho de feira a gente comprava. Mas eu ia muito no final de feira também para poder adquirir. Então, eu tive uma infância, assim, algo bem trabalhoso nessa área, bem humilde mesmo. Eu lembro, eu até comentei algo que eu fico vendo aqui as crianças do Japão. Eu na escola, cara, eu lembro que uma vez, igual eu tô falando, minha mãe e meu pai não tem culpa nada disso, era a situação que a gente vivia. Eu lembro que uma vez eu tinha um lápis para estudar. E eu cheguei numa vez lá e tinha que fazer um desenho, tinha que pintar. E eu só tinha um lápis, né? E uma vez, aí eu lembro que eu pedi para um colega de escola lá, assim, um companheiro e tal, e ele falou, se você não tem, vai comprar. Cara, aquele dia acho que foi o pior dia da minha vida, porque eu me senti lá embaixo. Porque eu vi que eu não tinha o estojo de lápis de cor, não porque era é porque eu não tinha de onde tirar. Não tinha condições. Minha mãe não tinha. O que ela podia fazer, meu pai lá japonês, eles faziam mesmo. Mas tinha hora que não dava. Então eu passei um momento assim que foi bem trabalhoso. Mas, como diz, né, o ditado, né? O mundo dá muitas voltas, né? Hoje eu tô no Japão. Eu não sei se é uma pergunta meio íntima, mas o pai japonês, como você se referiu a ele trabalhava com o quê? Assim, com bico? Ele tinha algum... O quê? Bom, numa época, ele estudou, ele teve a oportunidade de estudar, né, assim, lá no Brasil, fazer até uma faculdade, um início de uma faculdade lá nos anos, acho que é 60, 70, algo assim, né? Então ele era um bom mecânico de carro. Meu pai sempre foi um bom mecânico de carro. Só que teve os altos e baixos. E quando ele optou em ficar com a minha mãe, então houve muito problema na vida dele, nessa área, né? Porque ele foi meio que rejeitado lá pela família dele. Talvez se alguém estiver ouvindo, às vezes as pessoas não vão concordar. Mas, na verdade, foi uma realidade. Eu não tô aqui contando história. Mas aí, é uma história que não existe. Mas aí é o seguinte, ele trabalhava como mecânico em oficina. Eu lembro que teve uma época da nossa vida lá que ele chegou a trabalhar como empregado de caminhão vasculante, carregando entulho. Sim. Pegava o entulho lá de São Paulo e levava lá pra periferia lá pra descarregar. E eu ia com ele. Nos terrenos baldio, né? Ixi, Era desse jeito. ele me levava. Ele me levava. O meu pai japonês sempre me levou junto com ele. Chegava lá, achava um lugar, vai ser ali, descarregava ali, tchau. Tchau e benção. Não era igual hoje, não. Era vamos ali, chegava e todo mundo descarregava lá e acabou. Mano, eu tô ouvindo você, mano. É de São Paulo, velho. É de São Paulo, sim. E eu ajudei ele, muita molecão assim, carregava as caçambas de vasculante. Aí a gente, foi uma época boa da nossa vida, que ele começou a juntar dinheiro, e aí ele comprou o primeiro caminhão dele. Ele comprou? Ele comprou. Caminhão velho pra caramba, duro, queixo duro mas já lá. tá melhorando, né? Pô? Não, mas aí foi uma época boa que ele tinha uma variante. Acho que os antigos vão lembrar da variante. Feia né? pra cacete. Olha, um dia, se Deus me der uma oportunidade, um dia eu vou trazer uma variante pro Japão. A variante antiga. É, né? Nada. Não, a nova não, a antiga. Né? Não sei nem se existe ainda, mas ele gostava muito de uma variante. Aí tinha um caminhão. Então foi um momento bom da nossa vida, que esse trabalho dele proporcionou... A gente morava em pensão ainda, mas proporcionou muitas coisas boas para nós, assim, como família. A gente ia pra praia, tudo. Aí o que aconteceu? Ele comprou mais um caminhão e colocou na mão de empregado, né? E ele ia lá... Eu lembro que uma vez a gente foi lá na Estação da Luz,
que na época tinha muitas pessoas lá que vinham de outros lugares pedir serviço e ficava lá na Estação da Luz. É porque aquela região ali tinha muito trabalho mesmo, assim, né? Muito bico, né? E, Praça da Sé, inclusive malandrinho também. e não, tinha tudo. Tinha tudo. Tinha Mas tudo. tinha muito trabalho ali mesmo. Eu tomei banho lá no chafariz da Praça da Sé, velho. Eu Antigamente. também. Oxe, eu não tenho vergonha de falar, não, que foi uma infância boa. Eu não tenho que Aquilo reclamar, ali não. enchia de morador de rua, né? Sim. Falando assim. Pessoas que às vezes estavam algum tempo na rua e ia lá pra tomar banho. Sim, Naquela praça lá. Aquela luz lá, aquela luz não, aquele chafariz. sei lá. chafariz. Maluco, tinha muito disso daí. E Isso. perigoso o lugar, viu? Não, até hoje ainda. Mas na época, aí eu lembro que ele foi lá, pegou algumas pessoas para ajudar ele no caminhão. E aí, quando ele montou essa turma que tinha um outro caminhão, tinha um funcionário, lá na mesma pensão ele alugou um quarto, tudo, a gente achou que a gente ia decolar. Mas aí esse pessoal começou começou a roubar ele, começou a fazer coisas assim que ele mesmo não conseguia enxergar as coisas, aí pronto, aí a moeda virou de novo. Aí ele perdeu um caminhão, perdeu outro, aí teve que... a gente ficou devendo aluguel, e aí teve que vender a variante para poder pagar o aluguel, e depois aí foi aonde surgiu o Japão. Foi bem, acho que no ano de 89 para 90 que surgiu o Japão, que até aí ele não sabia o que fazer. Aí o irmão dele, o irmão mais velho dele, já tinha vindo pro Japão. Certo. E aí foi aonde começou o Japão. Deixa eu te interromper, já te interrompendo novamente. Estavam me ligando aqui, hein? Esse alojamento que você morou, você lembra quanto tempo você morou nele ou não? Você fala no Brasil? Você falou que tinha um quarto, né? Rapaz, lá no Brasil, né? Lá no Brasil. Ixi, no Brasil foi muitos anos, porque... Foi anos? Não, foi desde a minha infância até a minha adolescência, praticamente. Como que era esse alojamento? Era você, seu pai, sua mãe ou só você? Como que era? A pensão, chamada assim, era um casarão e tinha vários quartos. Certo. E aí tinha banheiro, no caso chuveiro, e o banheiro, no caso, que a gente chama aqui de toire. Certo. E aí tinha também a cozinha. Então, que era compartilhado. Compartilhado assim, a cozinha que eu falo, não é a cozinha onde tem um fogão. O fogão você tinha dentro do seu quarto. Certo. A cozinha seria o lavatório, ali onde você vai lavar a louça, lavar a comida, enfim, fazer aquela preparação. Né? Aí tinha a caixa d'água. Aqui no Japão ninguém sabe o que é caixa d'água, né? Mas no Brasil Reservatório de água. tinha a Brasilite lá, a caixa d'água, né? Da Brasilite. Faltava água, né? Então você tinha que ter uma caixa. Então. Ixi, lá eu passei muito por isso lá, de faltar água. E aí a gente... era esse casarão dividido com os quartos. E cada um morava num quarto. Chegou uma época que, no caso meu, lá da minha mãe e da minha família, a gente alugou 2 quartos. Um quarto a gente fazia como dormitório, pra gente dormir. E o outro quarto a gente fazia como existia uma pia, a gente fazia como cozinha. Então a gente alugava 2 quartos, no caso, lá, nesse casarão. Então eu vivi lá por muitos anos mesmo. Até, eu acredito, no meu caso, foi até vir pro Japão. No caso da minha mãe, ela veio pro Japão, depois voltou, aí como o dono morreu, lá da pensão, aí entrou no processo lá na justiça, aí depois teve que desocupar. Certo. Antes do podcast, a gente teve uma conversa, Anderson. Você também morou um tempo no Rio de Janeiro, né? Morei, então. Antes de vir pro Japão, né? Isso, quando o meu pai ele veio pro Japão primeiro, aí depois voltou pro Brasil. Certo. Aí voltou pro Japão e nesse meio tempo ele levou a minha mãe com o meu irmão menor. Meu irmão menor, pro Japão. Japão. E aí eu não tinha onde ficar, né? Porque minha mãe foi embora e tal, aí não tinha onde ficar. E a família da parte da minha mãe morava no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro mesmo, capital, só que um pouquinho pra meio que a periferia lá, que era a Padre Miguel, né? No caso é chamado o bairro de Padre Miguel, onde tem uma favela bem famosa que fizeram até uma novela que chama Vila Vintém. Era do lado da Vila Vintém. Aí eu morei lá com a minha avó, minhas tias e até o meu outro irmão mais velho que eu tenho, por parte de mãe. Eu morei lá 2 anos no Rio. Até a minha mãe vir e depois voltar pro Brasil.
Ah, tipo assim, a gente vai lá, cuida do meu filho, né? Né? Alguma coisa assim. Isso. Que a gente vai tentar levantar a vida, ficar melhor e depois a gente vê o que nós faz. É, que como a minha mãe, ela teve que vir pro Japão, aí a minha mãe foi pro Rio, conversou com a minha avó, pedindo pra ela, né? Não era nada fácil também, porque a minha avó também não vivia uma vida tão boa. Mas como tinha minhas tias lá e meu tio também, aí eles ajudaram. E aí eu fiquei lá um tempo, fiquei 2 anos no caso, vivendo mais com a minha avó lá, com as minhas tias. E aí até a minha mãe poder vir pro Japão, se estabilizar e depois tentar voltar, no caso, voltar pro Brasil. E aí eu voltei para São Paulo. Entendi. E no Rio de Janeiro, não sei se pode falar assim com você, era favela também ou... Não, era do lado da favela. Era uns condomínios que em São Paulo a gente chama de Coab. Você lembra do nome dessa favela ou não? A favela era a Vila Vintém. No Rio de Janeiro? É. Ah, tá. Do lado da favela Vila Vintém. É do lado mesmo. E Certo. do conjunto habitacional. O nome eu não sei, eu não lembro agora. Mas era... Não, eu não lembro o nome. Não vai lembrar, né? Mas é bem do lado. Era a linha do trem que dividia. Entendi. Aí você Quase todos é assim, né? E eu nunca paguei trem no Rio de Janeiro, porque a gente tinha um buraco ali, e quando eu precisava ir pro centro da cidade, a gente entrava mas ninguém pagava. Pra você ter uma ideia, na época que eu morei lá, as catracas, os lugares lá, não tinha ninguém trabalhando, era abandonado, porque ninguém pagava. Não era que eu não queria pagar, mas ninguém pagava. Entendi. E quando você voltou pra São Paulo, você entrou na torcida organizada? Ou já fazia parte? Não, quando eu fui pro Rio, eu já fazia parte eu sempre fui, assim, sempre gostei do São Paulo Futebol Clube, né? São Paulino. E aí eu tinha sempre uma paixão, então eu me introduzi na torcida organizada chamada Independente. Certo. A gente tinha um negócio com número, então eu era o número 27.143. Eu lembro até hoje, porque era algo que todo mundo fazia questão, né? Tipo assim, era um número. Quanto mais baixo o número, parecia um troféu, né? Ah, dos primeiros, né? Porque então, Entendi. tipo assim, eu sou 28 mil, não, eu sou 27. Tal. Então era algo assim. Acontecia isso aqui na academia também, aqui, de Nagoya, na TS. Ó, eu sou o número tal, e já tava mais de 5 mil. Não sei o número agora, mas tava bem alto. Ó, eu sou esse número aí, eu acho que eu era o 28. Então, era algo assim, eu era, por exemplo, 27.143 e tal, beleza. Quando eu ia lá na sede, que era no centro de São Paulo, na sede da Independente, eu ia lá, era numa galeria lá, comprar, às vezes, um uniforme, a gente, assim, eu recebi o salário, eu recebi um dinheiro, alguma coisa, eu já queria comprar um boné, eu queria comprar um blusão,